Quando nós falamos da personalidade, nós estamos falando de modos de ser. E como existem características predominantes nesses modos de ser. Todas as pessoas têm características estáveis e predominantes. Pode até ser que mude, mas na maior parte dos contextos aquelas características estão lá. Isso não tem a ver com um transtorno. Então, existem pessoas que gostam mais de ordem, de deixar tudo certinho. Existem. Isso é um transtorno? Não. Existem pessoas que são perfeccionistas, que gostam de ler, reler e revise, faz cuidadosamente. Existem. Isso é um transtorno? Não. Da mesma forma como na aula de transtorno obsessivo compulsivo, nós vimos que muitas pessoas têm pensamentos que são recorrentes, mas nem por isso serão as obsessões no sentido do transtorno. E muitas pessoas têm seus rituais, seus hábitos, ações que fazem de forma repetitiva, e nem por isso serão as compulsões. Nós vimos no toque, transtorno obsessivo compulsivo, como as compulsões se estabelecem na busca de aliviar a ansiedade das obsessões. Então, que olhar essa relação é muito importante para a gente perceber o toque. Lá na aula do toque também a gente falou de diagnóstico diferencial, que quando uma pessoa tem o transtorno obsessivo compulsivo, né, isso é algo mais específico, o sintoma aparece de forma mais específica do que no transtorno de personalidade. No transtorno de personalidade, vai se inserir na questão das formas de ser. Um exemplo que a gente deu a partir do livro que a gente usou naquela aula, que é O Homem que Não Conseguia Parar, do David Adams, é que existem aquelas pessoas que ficam lavam a mão, lavam a mão, lavam a mão, mas não ligam se ficam 3 dias sem tomar banho. Ou aquela pessoa que a cozinha precisa ficar impecável, aqui são os copos, aqui são os garfos, aqui são as facas, aqui são as panelas, mas chega no quarto, tá tudo de pernas pro ar e tá tudo bem. Então, no toque, vão ter compulsões mais específicas, ok? No transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, caso estejam presentes essas compulsões, a gente vai ver que é uma forma mais difusa, mais distribuída em diferentes áreas da vida da pessoa. Também, enquanto no toque é comum a pessoa não se enxergar naquele ritual, lembra a questão egodistônica? Ainda menos nas obsessões, né? A pessoa não se vê ali, até uma dificuldade de pedir ajuda, é que ela estranha, ela não se vê naqueles pensamentos, não se vê naquelas ações. No transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, pode ser que a pessoa, inclusive, diga, eu não vejo problema nenhum. Essa é minha forma de ser. Cada pessoa tem sua forma de ser, não é? Essa é a minha. Não sei porque que as pessoas reclamam tanto. Não sei porque as pessoas se incomodam tanto. Não sei porque que elas dizem que eu preciso de ajuda terapêutica. E aí a gente percebe como alguns traços, isso que vai ser diferente no transtorno. Aqueles traços vão trazendo uma grande quantidade de tempo, uma grande quantidade de esforços e uma grande quantidade de exigências para outras pessoas também. Fazer um trabalho em grupo com alguém com um transtorno de personalidade obsessiva e compulsiva pode ser algo muito cansativo, porque as exigências elas são, como nos outros transtornos, algo que não é da ordem do racional que você argumenta. Colegas de trabalho, alguém da família, dividir a casa, tarefas domésticas. Então, é importante a gente saber diferenciar. Uma coisa é uma pessoa ser mais organizada e mais perfeccionista, outra é um quadro em que os prejuízos trazidos por essas características para a pessoa, para a imagem que ela tem de si mesma e para as relações que ela estabelece é significativamente grande. Então, vamos ver agora os critérios diagnósticos do transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Como combinado, eu vou colocar essa imagem abaixo, que tem os critérios gerais, e aqui vamos ver mais um de cada vez.
Transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva. Um padrão difuso de preocupação com ordem, perfeccionismo e controle mental e interpessoal, à custa de flexibilidade, abertura e eficiência. Então, essa necessidade de ordem, de perfeição e de controle acaba prejudicando que a pessoa se flexibilize nas diferentes situações, se abra a situações diferentes, e inclusive a eficiência, o desempenho da pessoa fica comprometido pelo tanto que, essas palavras a gente pode guardar, né? Pelo tanto que ela exige ordem, exige perfeição e exige controle. Né? Eu estou escutando uma pessoa e eu imagino que eu posso identificar ali um quadro de transtorno da personalidade obsessiva-compulsiva. Essas palavras podem me ajudar a nortear, né? Perfeição, ordem, controle. Que surge no início da vida adulta, está presente em vários contextos, conforme indicado por 4 ou mais dos seguintes. É tão preocupado com detalhes, regras, listas, ordem, organização ou horários, a ponto de o objetivo principal da atividade ser perdido. Então, é diferente alguém que adora listas, que adora ordem, que adora horários, e isso vai contribuindo para a forma como a pessoa se organiza e produz. Outra é quando o objetivo principal acaba sendo perdido de tanto que a pessoa se absorve pelos detalhes. Demonstra perfeccionismo que interfere na conclusão de tarefas. Por exemplo, não consegue completar um projeto porque seus padrões próprios demasiadamente rígidos não são atingidos. Então, a pessoa vai adiando, dizendo, eu não vou conseguir entregar, por favor, me dá mais prazo, porque para ela precisa estar perfeito. Então, esse perfeccionismo vai impedindo que ela consiga desempenhar o que ela se propõe a desempenhar no tempo que ela combina. É excessivamente dedicado ao trabalho e à produtividade em detrimento de atividades de lazer e amizade. E isso não é explicado por uma óbvia necessidade financeira. Né? A pessoa ela mergulha ali no trabalho e na produtividade, e isso não é apenas um traço, mas algo que traz prejuízo para ela, traz prejuízo para as relações. É excessivamente consciencioso, escrupuloso e inflexível quanto a assuntos de moralidade, ética ou valores. E isso não é explicado por identificação cultural ou religiosa. Alguém que está sempre preocupado em fazer o bem, sempre preocupado em fazer o certo, sempre preocupado com o que é moral, né? E também, isso é imoralidade, isso é pecaminoso, isso é sujo. É uma coisa que está sempre mergulhada a pessoa nessa preocupação. É incapaz de descartar objetos usados ou sem valor, mesmo quando não tem valor sentimental. Reluta em delegar tarefas ou trabalhar com outras pessoas, há medo que elas se submetam à sua forma exata de fazer as coisas, né? Então, a gente vai vendo como inviabiliza relações, no caso, relações de trabalho, também relações de dividir cuidados com a casa, cuidados familiares. Adota um estilo miserável de gastos em relação a si e aos outros. O dinheiro é visto como algo a ser acumulado para futuras catástrofes. Então, tem essa questão do controle em relação ao dinheiro também. Exibe rigidez e teimosia. Né? Lembrando que são 4 ou mais. E como pode trazer sofrimento para si e para as pessoas com quem convive, e para as pessoas com quem ama, o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. Né? Para começar, eu escolhi um transtorno de cada grupo, né? O transtorno borderline do grupo B, o transtorno paranoide do grupo A, e agora o transtorno da personalidade obsessiva compulsiva do grupo C. E aí vocês podem falar, e quando a pessoa tem diferentes características de diferentes transtornos? No DSM-5 tem a possibilidade do transtorno de personalidade mista ou do transtorno da personalidade não especificado, né? E existem várias discussões hoje. Se agrupar, né, com tantas especificações, não perde de vista a dimensionalidade. O que é a dimensionalidade? Que
Como a gente viu, os traços de personalidade estão presentes ali. Esses traços de personalidade estão presentes e podem estar presentes nas pessoas de uma forma geral. A questão não é alguém se importar com a ordem. A questão é a dimensão que o se importar com a ordem tem, que traz prejuízo para a pessoa e para as outras pessoas. A questão não é alguém ter uma desconfiança. A questão é a intensidade, a gravidade que isso ganha. A questão não é alguém ser carente, né? Sentir falta das pessoas, ter medo de rejeição. Imagina se cada pessoa que tem medo de abandono, de rejeição, fosse ter um diagnóstico. Não, né? O medo de rejeição nos acompanha, mas isso pode tomar proporções. Então, a dimensionalidade é uma defesa de que, ao invés de tantos agrupamentos, a gente podia pensar em graus. Né? Sabe quando você vai ao médico, assim, colesterol todos temos, o colesterol não pode ir lá em cima. Glicose todos temos, o que não pode é ter uma alteração da glicose. Pressão todos temos, mas a pressão pode ficar muito alta ou muito baixa. Então, também pensar assim com relação aos traços de personalidade e outros sintomas nossos. A ansiedade todos temos, a questão é o grau. Né? A perda de interesse pode acontecer, mas quando ela é muito acentuada, e assim por diante. Eu estou contando isso porque existe essa ideia de qual é, e agora, cabe aqui ou cabe aqui, como se fossem quadradinhos fechadinhos. Não, os diagnósticos são para a gente se orientar e também precisam ser feitos de uma forma muito cuidadosa. Ninguém, vou repetir porque é importante, absolutamente ninguém assistindo uma aula consegue fazer um diagnóstico. Ah, eu li aqui os critérios, vi no DSM, tal pessoa tem isso. Não. Precisa ser feito cuidadosamente, acompanhando a pessoa, com a escuta profissional, com o registro, com a leitura, né? Não é porque eu me incomodo com o jeito de ser de alguém, mesmo que me faça mal, que eu posso fazer esse diagnóstico lendo os critérios. Mas, se eu tenho alguém na minha família, se eu tenho alguém próximo, alguém com quem eu me importo, e olho para esses critérios e acende uma luzinha, ou mesmo sobre mim mesma, aí também é importante o quê? Consultar o DSM para ver qual diagnóstico é? Não, buscar ajuda profissional. Porque é num processo de escuta profissional que esse modo de ser, sentir, pensar, perceber e se relacionar, que é a personalidade, vai poder ser visto cuidadosamente, sem um elemento de ser alguém da sua relação. Tá certo? Então, eu sei que às vezes a gente vai vendo o diagnóstico e vai lembrando das pessoas, ainda mais em uma aula que tem tantos diagnósticos, né? Me perdi, tantos nomes para cada. Existe o diagnóstico maior, que é o transtorno da personalidade, e tantos diagnósticos específicos. Era essa palavra que eu queria. Nos próximos diagnósticos, né, agora que a gente já falou um pouquinho de cada grupo, já deu um exemplo mais amplo de cada um, eu vou gravar vídeos mais curtos, passando pelos critérios diagnósticos de cada um deles, ok? Se alguém preferir só ler o critério que eu vou colocar abaixo, também fiquem tranquilos, porque os próximos vídeos são mais para a gente conhecer, ok? Caso vocês forem escolher um desses próximos diagnósticos para fazer o exercício, aí é legal olhar mais atentamente. Se não, vocês escolhem como vocês preferem acompanhar. Combinado?